Olá, sejam novamente muito bem-vindas, muito bem-vindos. Vocês já sabem, eu sou a professora doutora Tatiana Isaia e estamos na segunda parte, na segunda videoaula, discutindo a resolução número 4 de 2024. Então, quem ainda não assistiu a videoaula 1, onde eu introduzo, o assunto, é importante voltar e assistir. Combinado? Nós estamos, então, analisando essa resolução que dispõe sobre as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e nível superior de profissionais do magistério da educação básica escolar, da educação escolar básica. Então, nesta videoaula, nesta segunda videoaula da série de videoaulas sobre a resolução, nós vamos começar analisando o capítulo 3 e depois nós vamos introduzir um pouquinho as discussões do capítulo 4, certo? Neste capítulo 3, nós temos, então, a base comum nacional e o perfil do egresso da formação inicial, certo? Então, o capítulo, especificamente, apresenta as diretrizes para a formação inicial de professores da educação básica, estabelecendo uma base comum nacional e princípios que garantam uma preparação crítica, inclusiva e alinhada às demandas educacionais do país, certo? Lembrando, a prof já disse na primeira videoaula e reforço agora, educação básica é aquela que compreende as etapas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, com as suas respectivas modalidades. Então, a gente está discutindo aí uma base comum nacional para a formação das professoras e dos professores que trabalham neste nível do ensino, que é a educação básica. Então, vamos lá. Neste capítulo 3, em especial, nos artigos, do 6º ao 10º, nós vamos encontrar, vamos dizer assim, os principais eixos da formação docente, tá? Então, dentro desses principais eixos que estão lá do artigo 6º ao artigo 10, nós temos, num primeiro momento, o primeiro eixo, vamos dizer assim, especificado no artigo 6º, que é a base nacional comum. E o que vai dizer, Vai dizer que a formação deve ser emancipatória e permanente, integrando teoria e prática, Que é o que a gente chama aí de praxis docente. Então, deve considerar a diversidade de contextos sociais e as necessidades dos estudos. Então, o eixo que permeia, um dos eixos que permeia, a formação docente é a base nacional comum. Aí a gente tem como um segundo eixo de formação docente, que vai estar, então, especificado no artigo 7º da resolução, é o quê? Coerência curricular. Isso quer dizer o quê? Uma articulação entre o projeto pedagógico do curso, o PPC, o projeto pedagógico institucional, o PPI, e o plano de desenvolvimento institucional, que é o PDI. Então, uma coerência, curricular, uma articulação. Esses 3 documentos precisam conversar, Além disso, a ênfase na pesquisa e na extensão como bases para a prática docente, a inclusão de tecnologias digitais, e as metodologias inovadoras, isso é bem importante, uma formação voltada para a diversidade, com abordagem étnico-racial, de gênero, cultural e inclusiva, e estágio supervisionado obrigatório com parcerias entre as instituições de ensino superior e as escolas de educação básica. Então, aprender já na prática, articulando, então, teoria com prática. Aí, já no artigo 8º, no 8º artigo, nós vamos ter como eixo de formação docente a formação específica para contextos diferenciados. O que quer dizer, O trabalho, por exemplo, com a educação indígena, então, a formação intercultural e bilíngue, respeitando a diversidade étnica, a educação do campo e quilombola, com a valorização da diversidade sociocultural dessas comunidades. Então, são
vamos dizer assim, eixos que precisam estar presentes dentro da formação docente, do futuro professor e da futura professora da educação básica. Um próximo princípio que nós vamos ter, e que está estabelecido no artigo 9º da resolução, são critérios para cursos presenciais e cursos EAD, né? Então, garantia da qualidade na estrutura curricular, com progressão de conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, integração entre didática, práticas de ensino e vivências culturais. Isso é bem importante, tá? Vai ter um momento que a gente vai aprofundar mais esse momento, essas questões aí. Aqui eu estou trazendo só algumas pinceladas. Bom, já no artigo 10 da resolução, né, dentro dos eixos da formação docente, a gente vai ter, então, o perfil do egresso, né? Então, o domínio dos conteúdos e dos marcos normativos. Então, essa professora em formação, este professor em formação, ele precisa dominar os conteúdos que ele vai efetivamente trabalhar com os alunos e as alunas da educação básica, e precisa também conhecer profundamente os marcos normativos, né? Então, aqui eu trago como exemplo, assim, bem atual, né? Hoje em dia, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que é uma política curricular que precisa ser trabalhada na escola e, enfim, né? Quem é professor e professora precisa conhecê-la, assim como as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Né? Além disso, então, dentro desse eixo do perfil do egresso, tem a questão da atuação ética e comprometida com uma sociedade justa e democrática, né? Que é vamos dizer assim, um aspecto importantíssimo, e a capacidade de contextualizar o ensino às realidades dos estudantes. Então, eu sempre digo, né, nos meus cursos aí de formação, é importante que aquilo que eu ensino, né, que eu almejo ensinar, que eu almejo que os meus alunos aprendam, tenha um sentido e significado para o público que eu estou ensinando. Então, eu preciso saber contextualizar toda a minha ação educativa para o público que eu estou trabalhando, porque se eu estou trabalhando com crianças, eu vou, né, ter, vamos dizer assim, uma linguagem, eu vou usar proposições pedagógicas voltadas para respeitar as infâncias e aquela faixa etária. Assim como se eu estou trabalhando com adolescentes ou com jovens, eu vou ter outras proposições pedagógicas, né, que respeitem, então, vamos dizer assim, a realidade deles, né? E além disso, dentro desse contexto das realidades, é preciso que eu também, enquanto professora que sou, consiga, bem como eu disse, né, fazer com que aquela aprendizagem tenha sentido e significado na vida deles, porque o saber, ele não é um saber só escolar, ele é um saber da vida. E isso é muito importante dentro do perfil do egresso e que está estabelecido no artigo 10 da resolução que a gente está discutindo, tá? Junto a isso tudo, nós temos o uso de avaliações formativas e estratégias pedagógicas inclusivas, importantíssimo, né? A comunicação com famílias e participação na gestão escolar. Então, isso quer dizer o quê? Se a gente for pegar, né, o uso de avaliações formativas e estratégias pedagógicas inclusivas, esse professor, essa professora, enquanto no contexto do perfil do que se deseja formar, ele precisa saber adaptar, né, para as diversidades, não só o seu conteúdo, vamos dizer assim, não só as suas proposições pedagógicas, mas também as suas formas de avaliar. Esse profissional, ele também precisa saber se comunicar com a família e entender a importância que ele tem na participação democrática da gestão escolar do estabelecimento em que atua, e ainda a aplicação de evidências científicas na prática docente, né? Isso está sempre muito gritante nessa resolução, a questão das evidências científicas. Então, trazer a ciência para a prática pedagógica é um perfil que se espera do egresso, né? Da egressa, dessa futura professora, desse futuro professor. Ainda dentro do artigo 10, espera-se, né, no perfil do egresso, a formação continuada e contribuição para pesquisas em educação, né? Então, vamos dizer assim, que os cursos aí de formação inicial de professores e de professoras possam alimentar
vamos dizer assim, esse gosto pelo aprender a aprender, né? Que esse docente ele queira buscar uma formação além da graduação, que venha para programas de pós-graduação, que vire um professor, uma professora pesquisadora. Isso é muito importante, né? E é em função também desse elemento que hoje nós temos em várias universidades federais, universidades públicas, o mestrado profissional, né, que é para acolher este docente, esta docente que já está no contexto da educação básica, dentro de programas de pós-graduação, para que possam efetivamente pesquisar a sua prática pedagógica, melhorando e trazendo contribuições significativas para as escolas brasileiras. Tá? E aí também a gente tem as especificidades para docentes indígenas do campo e quilombolas, então, atuação como agentes interculturais, promovendo diálogo entre saberes tradicionais e escolares. Então, é um elemento que vai estar bastante presente aí nos currículos dos cursos de formação. E aí, seguindo, a gente tem, então, aí, né, vamos dizer assim, um panorama geral, né? O que é resumindo, assim, o que a gente pode dizer da resolução dentro do contexto do que a gente estava analisando até então. A formação docente, ela deve ser integral, contextualizada e crítica, preparando professores e professoras para ensinar com qualidade, né? Baseando-se em conhecimentos científicos e pedagógicos, integrar teoria e prática, com os estágios supervisionados e o uso das tecnologias educacionais, atuar em diferentes realidades, promovendo inclusão, equidade e respeito à diversidade, que é muito importante, e contribuir para uma educação transformadora, alinhada aos princípios democráticos e aos desafios sociais do Brasil. Então, resumidamente, né, é essa formação aí integral, contextualizada e bastante crítica, certo? Então, essas diretrizes buscam garantir uma educação básica de qualidade, formando profissionais capacitados, reflexivos e comprometidos com o desenvolvimento integral dos seus estudantes, né? Então, a gente está vendo aí uma resolução que traz elementos pertinentes para serem pensados e adotados, né? Elementos bem atuais e que nos colocam diante do desafio de se repensar toda a formação inicial que nós tínhamos até então no contexto das universidades do Brasil, certo? Bom, seguindo então, a gente vai agora entender vamos começar a entender o capítulo 4, que vamos dizer assim, que é o capítulo maior lá dentro da resolução, né? Ele traz muitos elementos. Eu vou introduzir ele agora nessa videoaula 2 e vou aprofundar ele depois na videoaula 3, na 4 e na 5, tá? Que é o capítulo, então, que vai trazer, né, da formação inicial do magistério da educação básica escolar em nível superior, a estrutura e o currículo, tá? Então, nós temos os artigos 11 até o 13, né? 11, 12 e 13, que estabelecem as diretrizes para os cursos de formação inicial de professores da educação básica em nível superior, definindo a sua estrutura, a sua organização e os seus núcleos formativos. Então, vejam que são artigos importantíssimos. Esse capítulo 4 ele é de suma importância para, vamos dizer assim, para a organização desses cursos, tá? E os artigos 11, 12 e 13, eles estabelecem que essa formação inicial ela deve necessariamente ser articulada à base nacional comum, priorizando a formação presencial e garantindo uma preparação integral, teórico e prática e alinhada às demandas educacionais, tá? Então, são elementos importantíssimos. Lá no artigo 11, nós temos, então, a definição dentro da resolução dos tipos de curso de formação, certo? Então, nós temos as licenciaturas,
a formação pedagógica para bacharéis e tecnólogos e a segunda licenciatura. Então, as licenciaturas são as graduações, os cursos de graduações específicas para a formação docente. Então, são aqueles cursos de graduação. A formação pedagógica para bacharéis e tecnólogos, então, são cursos que complementam a formação, de quem já possui um diploma em outras áreas. Então, são pessoas que já têm um diploma e não são da licenciatura e que vêm fazer um curso complementar para receber, então, essa formação pedagógica, tá? E os cursos de segunda licenciatura, então, são para ampliação de atuação em outras áreas de ensino. Então, são pessoas que já têm uma licenciatura e que vão buscar uma segunda licenciatura, tá? Cada um desses tipos de formação a gente vai estudar nas próximas videoaulas. Na videoaula 3, eu vou trazer, a formação em licenciatura. Na 4, eu vou abordar a formação pedagógica para bacharéis e tecnólogos. E na 5ª, eu trago as discussões sobre a segunda licenciatura, tá? Então, no artigo 12 da resolução, a gente tem, então, o objetivo da formação inicial, que é preparar. Então, se a gente lê lá, a gente faz um resumão, que diz o quê? Que é preparar profissionais para o magistério na educação básica, incluindo o quê? Primeiro, docência em todas as etapas e modalidades, Então, a gente está falando aí da formação de professores para educação infantil, para ensino fundamental, para ensino médio, trazendo, as modalidades EJA, educação especial, a EPT, etc., tá? Que a gente já discutiu lá na videoaula 1. Depois, a gente tem a questão da gestão educacional, que é o quê, então? O planejamento, a coordenação e a avaliação de projetos pedagógicos e ainda a produção e difusão de conhecimentos científicos e educacional. Então, o artigo 12 vai dizer que o objetivo da formação inicial é preparar os profissionais para o magistério da educação básica, incluindo tudo isso. Então, esse profissional tem que ser capaz de, vamos dizer assim, de dar aula, certo? De exercer a docência em sala de aula. Ele também precisa ser preparado para exercer uma gestão educacional, isso quer dizer que ele pode, inclusive, trabalhar numa secretaria de educação ou ainda uma gestão escolar, que é trabalhar efetivamente lá na gestão da escola, certo? E ele também tem que ser preparado aí para a difusão do conhecimento científico e educacional. Isso quer dizer o quê? Ele precisa ser um pesquisador também, porque ele não pode ficar só preso ao contexto da escola. Aquele conhecimento que é produzido na escola, ele precisa ser, vamos dizer assim, divulgado, ele precisa ser explorado, ele precisa ser compartilhado. E isso é algo muito, vamos dizer assim, importante e significativo nos cursos de formação. Por quê? Porque abre um leque, um leque de possibilidades na formação desse futuro professor e dessa futura professora, tá? O artigo 3º, então, o artigo 13, do capítulo 4 da resolução, vai tratar especificamente da estrutura curricular desses cursos. Então, a formação, ela, de acordo com a resolução, ela deve ser organizada em 4 núcleos que são interligados. E aí a gente vê uma novidade aí que vai mexer bastante com a estrutura dos cursos aí de formação de professores, tá? Quais são esses 4 núcleos integrados? Primeiro, o núcleo de estudos de formação geral, tá? O EFG. Segundo, o núcleo de aprofundamento em conteúdos específicos, o ACCE. Terceiro, o núcleo de atividades acadêmicas de extensão, que é chamado AAE. E o 4º, que é o núcleo de estágio curricular supervisionado, o ECS, certo? Então, nós temos esses 4 núcleos que são integrados, interligados uns com os outros. Vamos entender um pouquinho o que é o núcleo de estudos de formação geral, tá? Ele aborda os fundamentos teóricos e pedagógicos da educação. Então, aqui vão ser incluídos as disciplinas de sociologia da educação,
filosofia da educação, história da educação. Entra aqui também os direitos humanos, diversidade, equidade e gestão democrática. Também vai entrar os processos de desenvolvimento humano, né? Então, a gente vai estudar as dimensões físicas, cognitivas, afetivas e sociais, tá? Entra dentro do núcleo de estudos de formação geral a legislação educacional, as políticas públicas e o financiamento da educação e as metodologias de planejamento e avaliação educacional. Então, esse é o núcleo de estudos de formação geral. Então, são esses os componentes curriculares aí que serão abordados dentro deste núcleo. Já no núcleo de aprofundamento em conteúdos específicos, o foco é no domínio do conteúdo da área de atuação. Então, por exemplo, se eu faço uma licenciatura em matemática, eu tenho que dominar os conteúdos que eu vou ensinar de matemática. Se eu faço uma licenciatura em letras, eu preciso dominar os conteúdos da língua portuguesa, das línguas, né, da língua estrangeira, enfim, né? É esse o enfoque dentro do núcleo de aprofundamento de conteúdos específicos. Então, cada curso de licenciatura vai aprofundar os conhecimentos pedagógicos do conteúdo que esse futuro professor vai trabalhar, que essa futura professora vai trabalhar, né? Então, tem que trazer essa interdisciplinaridade e essa articulação com a prática docente. Então, eu vou estudar os conteúdos, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que vivenciar na prática como que se trabalha esses conteúdos. E aí, então, a produção e análise de materiais didáticos inclusivos, isso também é importante, tá? Está escrito lá na resolução. Bom, aí nós temos o terceiro, né? Que é o núcleo de atividades acadêmicas de extensão. Então, o que são? São práticas em escolas, em comunidades, com projetos que promovam interação entre os licenciandos, os alunos e as famílias. Estimulam o protagonismo docente e a interdisciplinaridade e integram formação inicial e continuada de professores, ou seja, então, dentro dos projetos de extensão que os professores e as professoras universitárias têm, esses graduandos, né, dos cursos de licenciatura vão participar atuando lá no contexto das comunidades escolares em que eles estão inseridos. Tá? Então, esse é um elemento bem importante dentro da estrutura curricular dos cursos de formação inicial de professores. E aí a gente tem o quarto e o último núcleo, né, que é o núcleo de estágio curricular supervisionado. Então, é a experiência prática obrigatória em escolas da educação básica, né, com progressão gradual, ou seja, inicialmente, então, os futuros professores, as futuras professoras fazem observação nesse contexto, até chegarem numa regência, né, mas uma regência assistida, jamais solitária, né, e assistida por quem? Tanto por professores lá da educação básica, quanto por professores do ensino superior, né, então tá ali, ó, um acompanhamento de professores da educação, das instituições de ensino superior e também da escola, articulação com as disciplinas de prática de ensino, isso é muito importante, e registros reflexivos. Então, né, essa inserção aí tem que gerar portfólios, relatórios, planejamentos. Isto precisa ficar documentado, né? Esse registro reflexivo dessa, vamos dizer assim, dessa regência assistida lá no contexto da escola. Tá? Bom, então, tendo em vista tudo isso, nós podemos resumir que a formação docente ela deve ser abrangente, crítica e articulada com a realidade escolar, né? Combinando o quê? Uma base teórica sólida, fundamentos da educação, diversidade, políticas públicas, o domínio do conteúdo específico e da didática aplicada, as vivências práticas através, né, da extensão e do estágio supervisionado e o compromisso com a equidade, inclusão e gestão democrática. Né? Então, são elementos aí que balizam toda esta formação, porque o objetivo maior é o quê? É formar profissionais capacitados
né? Profissionais capazes de atuar não apenas como docentes, mas como agentes transformadores da educação, articulando teoria e prática em diferentes contextos educacionais, tá? É uma nova forma aí de ver essa formação. Por quê? Porque ela passa a ser articulada com as seguintes dimensões: científica, estética, ético e política e técnica, né? Como a gente pode ver aí que a resolução traz tão bem definida e estabelecida, né? Lembrando que aqui a prof está, vamos dizer assim, trazendo os principais elementos da resolução para a gente discutir. Eu já disse lá na primeira videoaula e volto a dizer aqui: é importante que vocês acessem o próprio documento. Ele está disponível, é só botar lá no Google o nomezinho, né? Resolução CNE/CP número 4 de 2024, e vocês vão poder ler na íntegra. A prof aqui nas videoaulas estou fazendo uma síntese dos elementos que eu considero mais importante da gente discutir, mas não deixem de ler, né, o documento na sua integridade, tá bem? Bom, então a prof marca aqui para vocês, ó. Nós já discutimos, então, o capítulo 1 e o capítulo 2 da resolução na primeira videoaula, que eu disponibilizei aqui no meu canal do YouTube. Agora, nesta segunda videoaula, nós discutimos o capítulo... Olha ali, a prof escreveu errado 2 vezes, viu? Depois vou arrumar. Me desculpem, na hora de editar faltou o uzinho ali, ó. Então, nós já discutimos o capítulo 3 nesta videoaula e entramos na discussão do capítulo 4. Eu convido vocês, então, para a gente seguir nas próximas videoaulas, certo? Onde a gente vai aprofundar, então, vai entender cada um dos tipos de curso aí que a prof apresentou aqui nessa videoaula. Nós vamos, vamos dizer assim, nós vamos aprofundar as discussões. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês até aqui e espero nos encontrarmos na videoaula 3. E quem não assistiu a 1, por favor, volta lá e assiste, tá bom? Eu vou minimizar a tela aqui, parar de compartilhar e deixar um beijo para vocês e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau, gente!